E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam começando a semana bem, espero que vocês tenham feito uma boa prova. A gente finalizou então a parte de sistemas lineares, a gente estudou, né? Nós abordamos matrizes, determinantes, depois falamos sobre sistemas lineares, métodos de resolução de sistemas, classificação de sistemas, falamos do escalonamento, falamos de Cramer, resolvemos alguns problemas, isso estava na prova de vocês. Agora a gente vai dar início a um novo capítulo, tá certo? A gente vai começar um capítulo de análise combinatória. Eu não me recordo qual é o capítulo do livro, depois eu vou estar colocando na descrição da aula para vocês. Eu já coloquei na descrição da aula para vocês nesse caso. O assunto é análise combinatória. Eu costumo dizer que combinar é multiplicar. Eu particularmente acho esse assunto muito bom, em tese até bem fácil, e eu encaro análise combinatória no geral, no feeling, no extrato da análise combinatória. Claro que não é só isso, mas na maioria das vezes é multiplicar as opções que você tem disponível, ok? Então a gente vai ver aqui uma situação para que a gente possa fazer uma introdução à análise combinatória, tá bom? Vejamos aqui então a primeira situação. Para viver de forma sustentável, Luísa possui somente as seguintes peças em seu guarda-roupa: 8 blusas, 4 calças e 5 shorts. Com as peças que possui, quantos looks diferentes Luísa pode montar? Então veja só. Quando ela for escolher o seu look, digamos que ela comece aqui um pouquinho. Quando ela for fazer o seu look, digamos que ela comece escolhendo a blusa. Na escolha da blusa, ela tem quantas opções? 8. E aí ela vai agora escolher a calça. E ela tem quantas opções de escolha para calças? 4. E depois ela vai escolher os shorts. E ela tem quantas opções para a escolha dos shorts? 5. Então pronto. A quantidade de looks que Luísa pode montar é 8 vezes 5, 40. E 40 vezes 4, 160. Ou seja, só aqui, com essa quantidade de peças de roupa que ela possui, ela pode montar 60 looks diferentes. Então, esse é o que a gente usa de início para compreender o que é a análise combinatória. A análise combinatória nada mais é do que a gente multiplicar as opções que a gente possui, que a gente tem dentro do problema dado. É interessante você fazer esses tracinhos quando você for resolver uma boa parte das questões de combinação, pelo menos essas partes mais básicas e que envolvem permutação, tá certo? Depois eu vou botar fórmulas de análise de combinação para vocês e de arranjo, mas por enquanto a gente vai ficar com esse tipo de problema, com os problemas de permutação simples, tá bem? Depois a gente vai falar sobre o fatorial de um número, mas a princípio a gente vai parar aqui na parte do que vem a ser combinação, tá certo? Para só depois a gente chegar no conceito de fatorial e aí sim a gente falar de combinação, arranjo e permutação, ok? Então vejamos. Numa eleição para compor a equipe que representaria a turma nos jogos da escola, foram separadas 3 vagas. Sabendo que 6 pessoas manifestaram interesse em compor a equipe, de quantas formas distintas esta equipe pode ser escolhida? Então veja só, existem somente 3 vagas e para preencher essas 3 vagas eu tenho 6 pessoas com interesse em preencher essas vagas. Então para preencher a primeira vaga eu tenho 6 opções. Depois que eu escolher quem vai preencher a primeira vaga, para preencher a segunda sobram 5. Depois que eu escolher quem vai preencher
a terceira vaga, nas opções vão sobrar, então, agora 4 pessoas que vão tentar preencher a terceira vaga. Então, a quantidade de formas que a gente pode montar essa comissão é 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. Tem 120 formas de montar essa comissão, ok? Então, a ideia é você multiplicar as opções que você tem. Vamos ver o próximo exemplo. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com 3, 4, 5, 8 e 9? Bom, números de 3 algarismos, então faremos 3 traços, tá certo? Um traço representando cada algarismo. Então, 1, 2, 3. Bom, para escolher o primeiro algarismo, eu tenho quantas opções? Não são os números daqui que eu vou colocar lá. A quantidade de números que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 opções para escolher o primeiro número. Para escolher o segundo número, 5 também. E para escolher o terceiro número, 5 também. Eu digo 5 e 5, 5 porque ele não falou que os algarismos precisariam ser diferentes. 999, por exemplo, é um número de 3 algarismos. E está sendo feito com quem? Somente com o 9. Eu estou repetindo 9 3 vezes. Como a questão não falou sobre essa questão de poder ou não repetir os algarismos, então eu tenho que fazer 5 vezes 5 vezes 5. Dá um total de 125 números que eu posso fazer com 3, 4, 5, 8 e 9. 125 números de 3 algarismos. Vamos ver a próxima pergunta. A próxima pergunta diz assim: quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com 3, 4, 5, 8 e 9? Bom, são os mesmos algarismos que estão lá. A pergunta é quase a mesma. O que é que muda da pergunta desse exemplo para o anterior? A palavra distintos. Quando aparecer a palavra distintos e a palavra diferente, é porque você não pode repetir elemento, você não pode repetir número. Então, 1, 2, de 3 algarismos distintos. Para escolher o primeiro número, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções. Depois que eu escolher o primeiro número e eu não posso repetir ele, sobram 4 opções para mim. E depois que eu escolher o segundo número, para escolher o terceiro, sobram 3 opções para mim. 5 vezes 4, 20, e 20 vezes 3, 60. Dá para formar 60 números de 3 algarismos distintos. Lembrando que para essa situação aqui, não vale, por exemplo, 344 ou 888. Porque, segundo o enunciado, os 3 algarismos precisam ser distintos, diferentes, tá certo? Vamos ver o que o próximo enunciado diz. Diz o seguinte: considerando os algarismos de 0 a 9, quantos números pares de 4 algarismos podemos formar? Então, 1, 2, 3, 4. A pergunta é: quantos números pares de 4 algarismos? Já está aqui as casas dos algarismos, mas para um número de 4 algarismos ser considerado par, ele precisa terminar com o número par. Então, não posso botar qualquer número no final. Eu quero que seja números de 4 algarismos pares. Então, o final, obrigatoriamente, tem que ser um número par. Eu disponho de quantas opções? 1, 2, 3, né? Vou botar logo todas as opções que eu tenho disponíveis aqui. Pronto, de 0 até 9, dá um total de 10 opções, tá bom? E eu vou me atentar primeiro ao final. O final não pode ser qualquer número, certo? Como o final não pode ser qualquer número, tem que ser número par, eu tenho quantas opções? 1, 2, 3. Vou fazer assim. Eu vou tirar o 0. Vou colocar só de 1 até 9, certo? Eu vou tirar o 0. Então, para o final, eu tenho quantas... Então, meu total não são 10 opções, são 9. E para o final, eu tenho quantas opções? Bom, pode ser o 2, porque o 2 é par, o 4, o 6 e o 8. Então, para o final, eu tenho um total de 4 opções, certo? Vamos lá para o início.
Agora a gente vai para o início do número. Eu tenho quantas opções de escolha? O meu total de opções de escolha são 9. De 1 até 9, eu tenho 9 opções de escolha. Como ele não falou a palavra distintos aqui, não colocou a palavra distintos aqui, significa dizer que eu posso repetir algarismos. Então, mesmo que eu tenha usado um número aqui no final, se eu quiser, eu posso utilizá-lo. Então, eu vou ter 9 opções para usar aqui, 9 aqui e 9 aqui. Por que eu estou repetindo a quantidade de opções? Porque a questão não falou que os algarismos precisariam ser diferentes ou distintos. Então, 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9 dá 729. 729 vezes 4 dá 2.916. Ok? Então, vejamos. Essa é a quantidade de números de 4 algarismos pares que a gente pode montar com aqueles números ali, tá bom? Então, a nossa próxima aula vai ser, e já estou adiantando aqui um spoiler para vocês, vai ser sobre permutação simples. Para a gente chegar a falar de permutação simples, a gente tem que comentar primeiro o que é o fatorial de um número, tá certo? Bom, e o que vem a ser o fatorial de um número? O fatorial de um número é você pegar esse número e fazer um produto de forma decrescente até que chegue em 1. Então, o símbolo do fatorial é o símbolo de interrogação. Então, veja só. Se eu quiser calcular o fatorial, por exemplo, de 4, o que eu tenho que fazer é 4 até chegar em 1, ó, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E dá igual a 24. Se eu quiser achar o fatorial de 3, eu tenho que fazer 3 vezes 2 vezes 1, e dá 6. Então, o fatorial de um número, ele é sempre esse produto decrescente, tá certo? De forma que você vai chegando no 1, que aí é o seu final, e você multiplica todos os números encontrados. Então, por exemplo, se eu tiver que calcular o fatorial de 5, 5 fatorial, o que eu tenho que fazer é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Ou seja, é bem simples calcular o fatorial de qualquer número, e a gente pode escrever isso de uma forma genérica. Como assim? O fatorial de um dado número n é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 reticências vezes 1. Veja só, o 4 é o 5 menos 1. O 3 é o 5 menos 2. O 2 é o 5 menos 3. E o 1 é o 5 menos 4. Então, a gente pode escrever a definição de fatorial com essa fórmula aqui. E guarde isso que você vai precisar disso aqui, saber disso para responder algumas questões que vão envolver fatorial, beleza? Então, deixa eu destacar isso aqui para que você saiba que você vai precisar do assunto, certo? Ficou feio, né? Nem ficou um retângulo bonitinho. Então, vamos lá. Umas observações e na verdade, umas considerações, umas definições que são padrões, tá certo? Que vocês vão precisar aprender, memorizar, como seja, são considerações que a gente vai ter que utilizar para que a gente torne tudo isso que foi dito aí como sendo verdadeiro. Primeira coisa, que o fatorial de 1 é 1. Segunda coisa, que o fatorial de 0 também será 1. Então, o fatorial de 1 será igual a 1, o fatorial de 0 será igual a 0. Mais uma observação que a gente tem que fazer no que diz respeito a fatorial. E agora que a gente já entendeu o que significa, esse n
precisa ser maior ou igual a 0. Não dá para a gente trabalhar fatorial com números negativos. Não, a gente não vai trabalhar fatorial com números negativos porque a gente não calcula fatorial para número negativo, tá certo? Então, essa é a ideia principal que vem a ser o conceito de fatorial. Se eu tivesse, por exemplo, que fazer uma operação entre esses fatoriais, por exemplo, 7 fatorial vezes x7 fatorial, porque isso é um número muito grande. 4 fatorial vezes 3 fatorial. A gente faz o fatorial nesse caso aqui separadamente, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e faz o fatorial do 3, 3 vezes 2 vezes 1, certo? Aqui a gente já sabe dar 24, aqui a gente já sabe dar 6. 24 vezes 6 dá 144. Então, 4 fatorial vezes 3 fatorial, nesse caso, dá 144. A gente ainda vai falar de análise combinatória, certo? A gente vai falar de permutação. Só que para falar de permutação, de arranjo e de combinação, vocês precisam entender o conceito de fatorial, ok? Eu vou deixar um exercício para vocês sobre combinação, sobre multiplicar as opções que vocês têm disponível. É bem simples, tá certo? As questões, bem legais de se fazer, rápidas como esses exemplos que eu fiz. Você só precisa acertar que números você vai multiplicar, tá certo? Fazer os comandos da questão. E aí, depois, numa próxima aula, a gente começa a rever de novo o fatorial e a estudar permutação, combinação e arranjo, tá certo? Enfim, a nossa aula acaba aqui. Vou deixar o exercício sobre análise combinatória para vocês, sobre combinação, certo? As combinações simples aqui. E é isso, pessoal. Tenham um bom início de semana. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.